Vamos finalmente resolver os problemas dessa tal de FMI? Tepun e todos da Typhoon Trending vão tentar resolver todos os problemas nas quais eles mesmos se meteram. E um vilão malvado que a gente vai tentar derrotar nessa questão. Vem comigo acompanhar os últimos episódios do dorama Typhoon Family, os episódios 15 e 16. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O episódio 15 começa onde o 14 terminou, lá no funcionário da Typhoon Trending pedindo pra o Tepun salvar o pai dele. Ele recebeu uma ligação falando que o pai dele quer pular de um prédio porque ele não tá conseguindo pagar todas as contas. Então eles correm lá pra esse prédio, todo mundo junto, e o Tepun tenta salvar o pai do funcionário dele. Ele consegue, ele chega lá em cima, ele conversa, dá uma lição de moral ali pro pai desse funcionário, e ele salva o pai desse funcionário. E ele descobre que ele tem várias patentes de várias coisas tecnológicas e também de um robô de sensor de movimento. Então ele tá querendo meio que vender essas tecnologias, então eles fazem um contrato, o que ajuda o pai desse funcionário também com as coisas deles. Matar dois coelhos com uma cajadada só, não é mesmo? Lá no vilão ele ainda tá mantendo o pai dele em cárcere privado. Ei, beleza. Naomi Ho e no Namo, eles terminaram o relacionamento deles e ela tá bem triste com isso. E ela até ofereceu pra ele que ele tivesse um contato de um produtor lá pra ele cantar, mas ele recusou, por enquanto. Na Typhoon Trending, eles estão discutindo como que vão vender a tecnologia por sensor lá que eles conseguiram do pai do funcionário. Enquanto isso, chega o vilãozão lá e tira tudo que é da Typhoon Trending e expulsa o Tepun da empresa. Ele pegou aquele papel lá com o pai dele que falava que se o Tepun não entregasse o pedido de empréstimo, ele tinha que pedir demissão. Ele acha esse papel no bolso do pai dele lá amarrado e ele vai lá confrontar o Tepun e consegue. O Tepun sai dali e sim, ele pede demissão, ele sai, todo mundo chora, até a gente. A Minso vai atrás dele pra conversar e tudo e ver o que eles estão fazendo, mas ele realmente saiu dessa questão e tem um flashback, vários flashbacks deles juntos, o Tepun e a Minso, bem bonitinhos. No Namo e Naomi Ho, ele pede pra ela ir ao encontro dele em um local que ele deixa escrito num papelzinho que ele pediu pra ela. No Tepun e Naomi Minso, eles têm um momento muito fofinho deles, porque agora eles estão em relacionamento e eles estão tendo momentos fofos, bonitos entre eles, lindos, maravilhosos. Ela diz que ele sempre vai ser o chefe ali da equipe, sempre vai ser o CEO e que a gente espera por ele voltar. E ele vai, gente, porque eles estão fazendo um baita de um plano pra resolver tudo. Tem várias cenas daquele vilãozão babacão, meio que fazendo com que a Minso trabalhe pra ele. Eles estão fazendo muitas coisas e vários planos pra tentar recuperar que o Tepun seja o CEO da empresa. Eles contrataram uns funcionários bem ruinzinhos lá pra Tepun. E o plano do vilãozão é que um cara estrangeiro chegue lá e eles vão querer aquela patente de um ventilador muito potente da empresa do pai do funcionário do Tepun. É confuso, mas é isso. Então eles estão tentando comprar aquela empresa por conta disso. E vai vencer os 30 milhões que eles precisam pagar no dia seguinte. Então o plano do Tepun é ajudar o pai do funcionário dele, pagar esses 30 milhões lá pro banco e ter a empresa de volta. Só que o vilão tem outros planos. O vilão tem o plano seguinte: comprar a empresa do pai do funcionário pra ter a patente daquele ventiladorzinho e vender pra aquele estrangeiro lá. E o estrangeiro vai arcar com todos os custos e pagar algumas outras coisas também de navios lá pro vilãozão lá. Agora começa a execução do plano do Tepun. Eles vão entrar lá na PO Comércios Marítimos pra tentar achar alguma coisa lá dentro pra ver se eles conseguem achar um papel ou alguma coisa que incrimine o vilãozão lá. Eles entram numa estratégia de entrar lá dentro, pegar as coisas, todo mundo correndo, um segurança, o outro na câmera, e fazem uma comoção. Só que eles são pegos por seguranças lá, dão uma corrida neles, conseguem fugir. Acaba que aquela outra funcionária que tinha traído eles antes também tá no meio e tá ali ajudando agora. Eles começam a correr, chegam, meu Deus, respiram e chegam num lugar lá e conseguem meio que pegar somente a placa de chefe que era a do pai do Tepun. Acaba depois que de toda essa correria, o Tepun derruba essa placa no chão. E adivinha o que tem dentro da placa, gente? Tan, 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 tan. O contrato de empréstimo que eles estavam procurando. Sim, tá dentro daquela placa. O Tepun acha. E vamos para o episódio 16 agora. Gente, eu resumi esse episódio muito bem resumido. Ele tem 1 hora e 16 minutos. O episódio 16 também tem 1 hora e meia. Então a gente vai ter
que resumir bem resumido isso aqui. Eu resumi muito o que acontece, mas é praticamente isso. No episódio 16, depois deles acharem aquele contrato de empréstimos lá, agora eles têm um plano maligno. Eles se reúnem lá pra conversar e meio que planejam esse plano ali. É meio que dá pra entender que eles planejam nessa hora, mas não é falado pra gente que eles planejaram não, gente. Mas é planejado um plano, uma hora ali que eles vão executar durante esse episódio inteiro. Eles estão lá na empresa, planejando as coisas, à noite, tudo bem no sigilo, porque ainda Typhoon Trending é daquele vilãozão lá, porque ele comprou. E o vilãozão é super machista, tá lá tentando fazer com que a Missou faça cafezinho pra ele, bem babacão. Eles têm a ideia lá com o pai daquele funcionário lá, de vender a patente dele pra que todo mundo possa usar e aquele estrangeiro não tenha somente a patente pra ele, que ele quer vender um negócio de celular lá. Então eles têm essa ideia de vender a patente pra que todo mundo tenha acesso e que ele possa fazer isso meio que de graça sem ter a patente. O Tepum conversa com o pai do funcionário e ele topa fazer isso, colocar essa patente pra todo mundo. Meio que ele pensou de parar de ser egoísta e não ter só as coisas pra ele e colocou isso pra jogo. E daí à noite o filho dele, né, acaba colocando na internet que essa patente tá pra todo mundo usar agora e é colocado, até vai pro jornal, vai tudo. E tá tendo um leilão daquela empresa que é do pai do funcionário. Então eles estão correndo pra que aconteça esse leilão e que eles consigam comprar a empresa, que eles consigam ter todas as coisas lá da empresa. E eles vendem essa patente e eles estão correndo contra o tempo, porque aquele estrangeiro lá vai querer comprar essa empresa. Então eles vão pra esse leilão. O Tepum vai lá no leilão, porque agora eles fizeram uma nova empresa que se chama Ominso Trending. Eles fizeram essa outra empresa nas pressas, rapidinho ali, pra que o Tepum conseguisse comprar a outra empresa do pai do funcionário. Então eles chegam lá no leilão e o Tepum entrega um jornal lá pro estrangeiro lá. E o estrangeiro não é bem estrangeiro não, gente. Ele sabe falar coreano sim. Ele tá fingindo pro vilãozão lá. E ele chega lá, o Tepum, e ele entrega esse jornal e meio que dá pra ver que descobriu sobre as patentes e que ele vai ter acesso a essa patente mesmo sem comprar a empresa. Então ele desiste de comprar a empresa. Lá no leilão ele oferece só 10 mil wons e o Tepum compra a empresa por 30 milhões de wons. No caso ele não compra, né? Ele vai devolver pro dono original, né? Mas eles conseguem vencer esse leilão e uhul! Agora uma coisa a menos. A empresa volta a ser do pai lá do funcionário. Uhul! A empresa volta a funcionar, todos os funcionários voltam pra lá, todo mundo muito feliz. Menos o vilão, né? Que acaba brigando lá com o estrangeiro. Muito bom. E lá no vilãozão, ele tá conversando com outro babaca lá que traiu também. E ele meio que perdeu o contrato com aquele estrangeiro, né? Por causa de tudo que aconteceu. O estrangeiro vai embora e não vai mais aparecer a partir de agora, tá, gente? Ele não se revelou que não era estrangeiro. Fica engraçado essa parte, mas ok. E como ele não conseguiu esse contrato com esse estrangeiro, ele vai ter que vender algumas coisas pra conseguir pagar o navio que eles tinham contratado. Então o que eles vão vender? A Typhoon Trending e algumas outras coisas lá que eles vão ter que penhorar. Então ele fala lá pro cara lá, vende a Typhoon Trending, vende tudo, vai, se livra de tudo. E ele vai lá fazer isso e quando eles estão assinando lá no outro dia, eles estão assinando o papel pra vender a Typhoon Trending, o Tepum chega lá e dá um socão na cara do vilão. Um socão na cara do vilão. Que cena satisfatória a briga dele e ele caído no chão. Ele vai embora, ok, não vendem a empresa, o Tepum consegue meio que tirar isso da reta e resolvem por enquanto. Mas é uma cena tão satisfatória vendo ele caído no chão. Delícia. Depois disso, o vilãozão lá volta a ver o pai dele e pega o dedo dele pra assinar um negócio lá também, que meio que coloca todas as ações da empresa em jogo pra ele vender, pra que a empresa do pai dele meio que venda tudo pra ele conseguir fazer uns negócios lá dele. E o pai dele todo amarrado. Lembra lá naquela perseguição que aconteceu no episódio 15? Eu vou ter que falar isso agora aqui, porque senão fica sem contexto. Lá naquela perseguição, um dos funcionários do Tepum, ele descobre sobre um galpão lá, que o funcionário do vilãozão tava entrando e saindo com algumas coisas. E ele meio que descobre isso e eles ficam meio que desconfiados com isso. E agora vai servir pra explicar essa parte, por isso que eu tô falando. Eles pegam esse container e vão levar esse container pra outro lugar. Eles não sabem o que tem dentro, mas eles vão meio que descobrir. E eles levam esse container pra outro lugar e adivinha quem tá dentro? Sim, o Tepum descobre quem tá dentro e descobre que era o Sr. Pyo que tava dentro do container. Eles conversam e o Tepum fala, olha aqui, eu tenho o contrato de empréstimo, tá aqui, e você vai ter que meio que falar pra todo mundo que eu fui no lugar certo, na hora certa, e você vai ter que me ajudar com isso agora, tá aqui, faça a tua parte. Ele fica tipo, não sei se eu quero fazer, mas ele vai fazer. Ele
fez tudo certo, ele volta lá pra empresa dele e ele fez tudo certo e ajudou o Tepum. E lá na empresa, ele meio que coloca o filho dele pra jogo. Por quê? O filho dele fez coisas muito erradas, tentou vender a empresa, tentou fazer coisas muito babacas. Ele chama a polícia pro filho dele e pro outro funcionário lá que traiu. Os dois vão presos e por falsa identificação e por falsificar as coisas lá que eles falsificaram. Eles vão presos por isso e tem uma cena até que me fez chorar e fez entender um pouco a motivação do vilão, que era porque o pai dele não valorizava ele. E eles choram juntos ali, tipo, meu filho, me desculpa por tudo que eu fiz pra você. E ele, tipo, pai, eu fiz certo, eu consegui derrotar o Tepum, olha pra mim, eu fiz certo. E os dois chorando muito ali. E é uma cena triste, sim, a gente entende a motivação do vilão, mas mesmo assim, babaca, filha da mãe, né? Agora, na Typhoon Trending, o Tepum voltou a ser o CEO. Uhul! No Namo e Naomi Ho, vamos resumir tudo o que acontece com eles agora. Ele vai lá ao encontro, eles vão num encontro lá que o Namo pediu pra ela ir no episódio passado, lembra? Então, ela vai lá, ele canta uma música pra ela, eles conversam, eles voltam o relacionamento deles. Na empresa agora, todo mundo meio que descobre que o Tepum e a Ominso estão namorando, porque a funcionária lá meio que descobre e fala, vocês estão namorando, a gente sabia, uhul. E agora eles estão trabalhando em vários outros projetos, tentando achar vários outros produtos pra trabalhar e tá todo mundo trabalhando junto e unido como deveria ter sido sempre. No Namo e Naomi Ho, eles se casaram. Muito estranho ter sido tão rápido, mas ok. Se casaram, a gente fica feliz por eles e ok. Naomi Soo e no Tepum volta pra eles, tendo uma cena super fofinha, entregando presentes, ela entregando sementes de flores, que é uma coisa que ele deveria ter continuado, né, gente? Ele amava plantar flores, por que ele não continuou com isso? Tá, mas agora ele ganhou essas sementes, ele vai fazer o que ele gosta, né? Eles até se beijam, tem uma cena bem fofinha. No outro dia, ele vai sair com a mãe dele pra achar alguns apartamentos novos, porque agora as coisas estão melhorando. Ela fala que ela quer continuar com a família ali que ela construiu, porque ela tá considerando todos ali uma família. Então eles vão meio que se juntar, todos eles, no futuro. Agora até aqui, esse é o final. O Namo e a Ominho casados, a Ominso e o Tepum juntos, as famílias meio que se unindo pra ficar todo mundo junto, todo mundo feliz, tá todo mundo feliz. A empresa voltou a ser do Tepum, a empresa tá prosperando para todos os lados e tá dando tudo certo. O vilão já foi vencido e aqui agora são 20 minutos de pura enrolação que não deveria ter acontecido. Mas ok, eles fazem um reality show lá pra promover a empresa, tem tudo uma ceninha do reality show e deles promovendo a empresa, de como foi tudo muito feliz e passaram-se 3 anos depois, agora é 2001, então a crise do FMI já passou e tá todo mundo muito feliz e a empresa deles prosperou. Esse foi o final de Typhoon Family. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse dorama comigo e eu espero que você tenha gostado de acompanhar tudo e todos os outros episódios desse dorama vão estar linkados aqui embaixo. Eu fiz os resumos de todos os episódios, desde o 1 até o 16. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, clica no like aqui embaixo, se inscreve no canal e bye bye! See you! 너는 변한 나를 내게 띄워주었어